Tudo bem, galera? Tudo bem? Meu nome é Júnior e vou estar fazendo uma série de vídeos, como me pediram, de dicas para eletricista, para eles executarem as atividades dele, principalmente na parte de distribuição. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouco sobre medidores e vou dar uma dica do cabo concêntrico na ligação monofásica, certo? Existem vários modelos de medidores, mas os mais utilizados são os medidores eletromecânicos, eu não tenho aqui, é aquele de disco, certo? E os medidores eletrônicos, que são esses aqui, são conhecidos como medidores digitais. Hoje se utiliza mais medidores eletrônicos, por quê? Os medidores eletromecânicos, ele era muito fácil do pessoal adulterar a parte mecânica dele, como também ele não contava o reativo excedente dos consumidores. Já esse eletrônico, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que adultere, principalmente que é uma placa eletrônica, e esse medidor ele consegue contar o reativo excedente, né? Você pode ver aqui na LED, e aqui é a parte de contagem do consumo ativo e aqui do consumo reativo. Como eu falei no início, eu vou dar algumas dicas interessantes para os eletricistas, principalmente essas especificações aqui. Eu vou falar de duas ou três, para mim uma das mais importantes, que o eletricista muitas das vezes não presta atenção. Por exemplo, a classe de tensão do medidor. Muitas das vezes o eletricista ele não presta atenção. Já tive situações, na realidade não eu, mas colegas meus, que danificaram medidores por não prestar atenção na classe de tensão. Por exemplo, aqui é um medidor monofásico, certo? O medidor monofásico é muito fácil de você enxergar. Normalmente não. Ele vem com 4 bornes. O que são bornes? São terminais para conexão de fios ou cabos através de parafuso. Ele vem com 4 bornes, onde vai ser fase neutro de entrada e aqui é a saída, e normalmente sai invertido, neutro e fase. Então a ligação fica fase neutro, neutro e fase. Aqui em mãos eu tenho o medidor bifásico, que são 6 bornes, vai ser fase, fase, neutro, e a saída neutro, fase, fase. E aqui eu tenho um medidor trifásico, que são 8 bornes, fase, 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 neutro, e a saída neutro, fase, fase, fase. Como eu estava falando, já vi situações de pessoas danificarem o medidor por não atender a parte da classe de isolação. Por exemplo, como tem transformadores 380, 220, 220, 127, 220, 127, fase neutra me dá a tensão de fase, que é o 127. O 380 ou 220, fase neutra me dá a tensão de fase, que é 220. Então, eu tenho medidores monofásicos que podem ser 127 e tenho medidores monofásicos que podem ser 220. Então, se a pessoa, o eletricista, não prestar atenção nisso aqui, ele pode danificar o medidor. Por exemplo, ele vai atender a uma área que lá o transformador é 380 ou 220. Então, fase neutro lá é 220. Aí ele vai e leva o medidor 127, consequentemente vai danificar o medidor. Certo? Então, é uma dica que tem que prestar atenção. A primeira dica é a classe de tensão. A segunda é a capacidade de condução de corrente do medidor. Aqui ele me diz que ele suporta uma corrente no máximo de 120 amperes, certo? Esse aqui está danificado, mas normalmente os monofásicos são 100 amperes. Muitas das vezes os eletricistas não prestam atenção também nisso. E aí coloca em locais cuja corrente vai passar disso aí e consequentemente vai danificar os bornes do medidor. Existem medidores conhecidos como Saga 1000 ou 2000 que suportam a corrente no máximo 200 amperes, e acima disso aí é preferível uma medição indireta, que é através de T6 e TPs com aqueles medidores do grupo A, certo? Muitas das vezes eles não prestam atenção também no número do medidor, que são esses números aqui colocados no código de barra. Isso aqui é bom para facilitar a sua parte de ligação, como corte também. O corte do consumidor, não só vem o nome do consumidor, mas vem o número do medidor, tem que prestar atenção nisso também. Bom, a dica do cabo concêntrico, esse condutor concêntrico,
é utilizado em ligações monofásicas. Esse cabo concêntrico parece que é um, mas é um condutor bipolar, são dois condutores em um único cabo. Uma dica interessante, aqui em Salvador, por exemplo, se utiliza os condutores concêntricos para ramais aéreos, não embutidos nem subterrâneos, mas somente ramais aéreos. Vamos conhecer um pouco sobre esse condutor bipolar, né, o cabo concêntrico. Eu vou desfazer para você dar uma olhadinha, certo? Tá aqui o condutor bipolar, certo? Observe bem que eles são dois condutores em um só. Estou desfazendo ele aqui para você prestar atenção, certo? Tá aqui. Normalmente é utilizado esse condutor que fica fora, ele é utilizado para conectar o condutor neutro. E esse que fica isolado por dentro é utilizado para conectar o condutor fase, certo? Como é um ramal que vem da rede, ele vai ficar na entrada do medidor. Normalmente os eletricistas, eles desfazem para desencapar o condutor, certo? E vai fazer, esse medidor está um pouco danificado, não tem problema não. Vai fazer mais ou menos essa ligação aqui, ó. É fase nêutron, né? Vou colocar aqui no vídeo para você dar uma olhadinha melhor. Aí ele vai fazer essa ligação, vai colocar o condutor interno que é fase e o outro que é neutro assim. Depois que ele vai energizar lá na rede secundária, que vai ser um dos vídeos, vou estar explicando como é que funciona a rede, vou estar dando algumas dicas também. Pronto. Não estou dizendo que essa ligação está errada, não, a ligação está correta. Você pode ver que aqui é fase e aqui é neutro, ele vai conectar no borne. Mas a gente tem uma dica muito importante, até porque esse condutor neutro ele fica nu, né? É bom evitar o condutor ficar nu. Pode acontecer um tipo de acidente aqui, você pode estar com o parafuso, energizar o parafuso com fase, e aí tocar nesse condutor pode gerar um curto-circuito, isso pode gerar uma série de problemas. Nós damos uma dica, espero que você compreenda como é. Eu não vou desencapar o lado da fase, mas eu vou dar um cortezinho aqui, ó, de aproximadamente 4 centímetros. Vou dar um cortezinho aqui nele, certo? Não desencapei, observe que eu não desencapei o condutor, eu dei um corte. Eu vou pegar aqui um alicate, vou descer o condutor que é fase, certo? Observe que eu só fiz descer ele que é fase, vou dar uma organizada aqui no condutor, que eu vou energizar com o neutro, né? Que é esse condutor de fora, certo? Vou dar uma organizadinha, fica melhor. Sempre você puxando um pouco, enrolando o condutor. Se der essa organizada aqui, observe como vai ficar, certo? A fase aqui, o neutro. E nós vamos fazer o que chamamos de 4. Deixa eu dar uma desencapada logo no condutor que é fase, para facilitar a nossa vida. Pronto. Observe só, nós vamos fazer o que chamamos de 4. Vou dobrar aqui a fase. Fazer aqui, parece um 4 realmente, ó. Dobrei a fase, fiz o 4 com a fase. Vou igualar os condutores, certo? Cortei aqui o condutor fase, cortei aqui o condutor neutro. E você pode pode dar um replay, dar uma olhadinha na primeira conexão e dar uma olhadinha na segunda conexão. Olha para aqui como vai ficar. Só vou apertar um parafuso só para você dar uma olhadinha. Só para você dar uma olhadinha. A diferença da primeira maneira que eu mostrei para a segunda maneira que eu mostrei. Olha para aqui. Por mais que fique mostrando um pouco assim, você pode vir com a fita isolante e passar. Mas você vê que a conexão é a mesma, fase neutro, mas que fica muito melhor do que a primeira conexão. Você pode passar uma fita isolante aqui, é bem legal também, fica legal. E não esquecendo de marcar o condutor. Aqui em Salvador nós trabalhamos que a fase A nós marcamos com a fita vermelha, né? A cor vermelha, a fase B branca, a fase C marrom. Você pode, consequentemente, marcar a fase aqui. Não precisa marcar neutro, porque, obviamente, o cabo concêntrico tem que vir fase neutro e todo mundo já sabe que o neutro vai estar aqui. Então não preciso dizer que tem neutro. E a gente já sabe que tem neutro, mas eu preciso
identificar a fase. Então você identifica com fita colorida, é interessante no medidor, qual é a fase que esse consumidor está energizado. Bom, essa é a primeira dica que eu estou passando para vocês nessa série de vídeos que eu vou estar fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Você pode dar um ok aí embaixo, se puder compartilhar e curtir, é interessante. Um grande abraço.